Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quinta-feira hoje, né? Dia de ouvir a palavra do Senhor, de meditar na palavra, de orar, de cantar. Amém? Hoje, a palavra de hoje está lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41, né? Cenário em que Jesus está ali junto aos discípulos, acalmando a tempestade, amém? Então vamos falar sobre tempestade, sobre fé, sobre levantes aí que ocorrem quando nós estamos no centro da vontade de Deus, amém? À luz desse texto lá de Mateus 4, versículo 35. Vai procurando aí na sua Bíblia para nós nos edificarmos hoje na palavra do Senhor, amém? Então vamos louvar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ele vai te curar se você acreditar. Com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Disse-lhe Jesus: se tudo podes crer, tudo é possível que crer. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Te abençoar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Se você se entregar com todo o seu amor, Ele vai te curar e te transformar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ele vai te curar se você acreditar. Com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Podes crer, tudo é possível que crer. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Glória a Deus, aleluia, que Jesus possa nos abençoar, amém? Amém. Amados, vamos orar então? Vamos consagrar este momento ao Senhor, vamos receber essa palavra que o Senhor nos trouxe hoje pela fé, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus
E todas as coisas nós fazemos por meio da nossa fé, né? A nossa fé é a fé que vence o mundo, amém? Amém. Vamos orar então? Pai amado, Pai querido, nos ajuda nesta hora, neste dia, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, venha abençoando cada vida que aqui está, protegendo, guardando, livrando, Senhor, ajudando eles a vencerem as suas tempestades, as suas lutas, as suas batalhas espirituais, Pai. Que nós possamos usar a nossa fé, Senhor, sem desanimar, sem desistir, Senhor. Que nós possamos perseverar, Pai, na oração, na leitura da palavra, Senhor, te buscando, porque a tua palavra diz que o Senhor recompensa aqueles que te buscam, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que a tua palavra venha ser luz, lâmpada para iluminar os nossos passos, luz que ilumina o nosso caminho, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa, livra, guarda, protege, repreende todo levante das trevas contra estas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados. Então vamos ler lá a palavra. É um capítulo bem curtinho ali, um versículo, do versículo 35 até o 41, lá do livro de Marcos, capítulo 4, 35 ao 31, que Jesus está ali, né, acalmando a tempestade. Amém? Vamos ler então? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, né? Ele quem? Jesus. Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, aqui o Senhor Jesus está, né, ali no barco junto com os discípulos, e ele resolve ir fazer a obra no outro lado, né? É o que diz ali o versículo 35. Ao anoitecer, disse ele aos discípulos: Vamos para o outro lado, né? O outro lado da margem. Então Jesus deixa a multidão ali e eles o levaram no barco assim como ele estava. Diz o texto que outros barcos acompanhavam. E ao estarem fazendo a travessia, um vendaval se levanta, né? Começa um vendaval e as ondas começam a bater contra o barco, né? De forma que o barco ia enchendo de água. E Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Essa é a palavra do Senhor. Amados, quantas vezes muitos de nós, ao fazermos a vontade de Deus, ao fazermos a obra de Deus, ao fazermos o que Deus nos autoriza a fazer ou nos pede para fazer, se levanta um vendaval, né? E essa palavra é uma palavra forte, porque muitas vezes estamos no centro da vontade de Deus, estamos fazendo o que Deus nos mandou fazer, mas a tempestade se levanta, os levantes acontecem, né? Os problemas parece que começam a acontecer e a gente fica olhando assim, mas meu Deus, será que eu estou fora da vontade de Deus? Quantas e quantas vezes nós nos questionamos diante, né,
de estar fazendo aquilo que Jesus nos enviou para fazer, a gente se questiona: será que eu estou fazendo algo errado? Porque esse vento está se levantando, essa tempestade está batendo no meu barco, as águas estão batendo no meu barco, o vento está batendo forte. E quantas vezes nós nos perturbamos, nós nos ansiamos, nós ficamos com medo, né? Mas a palavra de Deus aqui está dizendo que se levantou realmente um forte vendaval, a água estava batendo no barco e Jesus, o que ele estava fazendo? Jesus estava lá na mais completa paz, com a cabeça deitada sobre um travesseiro. E por que isso? Porque Jesus, ele confiava em Deus, né? Ele confiava no Pai. Quando nós confiamos no Pai e estamos usando a nossa fé, nós entendemos que todo vento, toda tempestade, todo levante, nós vamos repreender através da oração. Nós vencemos as nossas lutas como? Nós vencemos o vento como? Ajoelhando e orando, né? O tempo que a tempestade vai levar para passar, isso só Deus sabe. Mas que nós possamos usar a nossa fé. E Jesus, ele vai em seguida dizer isso aos discípulos, né? E os discípulos, eles encontram Jesus, lá na popa, dormindo com a cabeça em um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que nós morramos? Veja que os discípulos, eles estavam tão assustados com aquele vento, tão assustados com aquela água batendo naquele barco, que eles pensaram: vamos morrer, né? Quantas vezes eu mesmo disse assim para Deus: Deus, se o Senhor não acalmar essa tempestade, eu vou morrer aqui, né? E eu sempre me lembro daquela palavra, de uma pergunta que um pastor fez: você é osso ou você é profeta? Né? É nesse momento que Deus testa a nossa fé, e é nesse momento que nós devemos dar um sinal positivo de que nós estamos com a nossa fé operante, que a nossa fé está, né? E que estamos com a nossa fé firme em Jesus, firme em Deus, e que nós vamos exercê-la quando a tempestade começar. Qual é a melhor maneira de eu exercer a minha fé? Orando, clamando àquele que pode me socorrer, mas nunca em desespero, entendendo que o pior vai acontecer, porque se levantou, mas já profetiza, se levantou para cair. Se levantou, mas vai ter que cair. Se levantou para cair, é isso que nós temos que declarar. Usar e exercer a nossa fé, usar a nossa autoridade, repreender todo o mal, repreender o levante, repreender o vento. E o que foi que Jesus fez? Jesus fez exatamente isso. E os discípulos disseram: Mestre, não te importa que morramos? E Jesus, lá no versículo 39, Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se e acalme-se. Né? O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos, versículo 40, então Jesus perguntou aos discípulos: por que é que vocês estão com tanto medo? Né? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? A Bíblia diz que a nossa fé, ela pode mover montanhas. A nossa fé, quem sabe a nossa fé não pode também fazer o vento e a tempestade passar? Sim, pode. E eu me recordo de um sonho que Deus me deu. Eu estava passando por uma batalha espiritual muito intensa, e exatamente o que Deus me mostra é um vento assim terrível que, né, até o teto ia com aquela ventania, com aquele vendaval, e Deus me mostra eu naquele vento, mas daqui a pouco vai passando, eu vou caminhando naquele vento, e daqui a pouco eu chego num bom tempo, né? Vem o sol, o tempo, a tempestade passou, acalmou. Era Deus me acalmando e dizendo assim: você está passando pela tempestade, você está passando pelos ventos, mas isso uma hora vai passar. Então é imprescindível que nós venhamos a usar a nossa fé.
A nossa fé, ela não pode só termos fé enquanto as coisas estão bem. Mesmo que você esteja no centro da vontade de Deus, na direção que Deus te deu, fazendo a obra de Deus, fazendo tudo que Deus pediu, é nesse momento que vai acontecer a tempestade, é nesse momento que algumas coisas sairão do lugar, poderão lhe dar errado mesmo. E não quer dizer que Deus não esteja nisso. Amém? Nós temos que usar Jesus como nosso exemplo aqui. Jesus, ele estava calmo, ele estava tranquilo, né? Ele estava com uma paz que excedia todo o entendimento. Os discípulos olhavam para ele e não entendiam por que ele estava com aquela paz toda, por que ele estava dormindo no meio daquela tempestade, porque ele entendia que Deus estava no controle de todas as coisas. E às vezes nós nos entregamos à ansiedade, ao medo, e começamos a murmurar e perguntar para Deus o porquê da tempestade, por que essa tempestade não para, por que está durando, né? Porque toda vez que nós estivermos fazendo algo para Deus, estivermos na vontade de Deus, as tempestades vão se levantar. O inimigo, ele não vai se contentar em te aplaudir, dizer, ótimo, tá tudo certo, tá tudo bem, ela tá fazendo a vontade de Deus. Não, ele vai querer atrapalhar a tua trajetória. Ele vai querer te impedir de chegar do outro lado. Ele vai querer te impedir de alcançar o objetivo. E cabe a você decidir se você vai parar ou se você vai continuar. Quando nós decidimos continuar, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das tempestades, e Deus eu via Deus mostrando para mim assim, eu atravessando uma tempestade, um vento daquele, eu disse, meu Jesus, que vento é esse? E aquele vento batia forte, que levantava tudo, mas eu fui caminhando, e Deus disse assim para mim, conforme tu for caminhando na tempestade, a tempestade vai ir ficando para trás, e você vai chegar no tempo da bonança. Olha que forte isso, né? E quando Deus deu essa palavra hoje de manhã, eu me lembrei dessa revelação, desse sonho que Deus me deu, né? Eu caminhando naquela tempestade, perguntando para Deus, meu Deus, essa tempestade não passa. Às vezes tem problemas, eu não sei qual é o problema, qual é a tempestade que você está passando, mas aguenta firme, porque tempestade elas vêm e vão. Mas quando a gente permanece firme, quando nós usamos a nossa fé, quando nós nos ajoelhamos, oramos e aguentamos firme, a tempestade ela passa, ela fica para trás. Amém? E eu me vi atravessando aquela tempestade, e aquele vento era o vento. Pensa num vento que levantava tudo, né? Eu tinha que caminhar e caminhava com muita dificuldade no meio daquela tempestade, mas eu fui caminhando e o cenário mudou. Eu cheguei num tempo bom, onde não tinha mais chuva, onde não tinha mais vento, onde o sol estava brilhando. Amém? Que essa palavra sirva hoje para renovar a sua fé, para que você se levante, para que você creia que Deus está no controle de todas as coisas e que existem temporais, vendavais que vão bater no nosso barco, mas se Jesus está no barco junto, né? E você clamar, e você tiver fé, e você repreender o levante do inimigo, você usar a sua fé, usar a sua autoridade, porque Deus nos deu autoridade, né? Essa tempestade, esse vento vai passar. É isso que nós queríamos deixar para vocês hoje. Não tem tempestade que Jesus não acalma, né? Não tem. Não tem vento que Jesus não dê a ordem. Se Jesus deu a ordem, aquiete-se, acalme-se. Mas Jesus pergunta para eles, cadê a fé de vocês? A nossa fé, ela vai por água abaixo quando nós ficamos com medo, né? O medo, ele rouba a nossa fé, assim como também a ansiedade. Então, que nós possamos crer que Deus está no controle, que nós possamos exercer a nossa fé, assim como os discípulos, né, tiveram medo. Às vezes nós vamos ter medo, sim, mas que nós não venhamos a ficar paralisados por causa do medo. Amém? Fique com essa palavra, que a nossa fé possa nos trazer a paz, aquela paz que Jesus estava ali, a paz que excede todo entendimento, né? Que tem pessoas que vão olhar assim, como diante de tanta tempestade, de tanto levante das trevas, ela consegue manter a calma, ele consegue ficar calmo, orar e vencer. Amém? Isso é o que a nossa fé faz, nos faz vencer tempestades, nos faz vencer batalhas que muitos não suportariam.
Amém? Porque nós olhamos para o alto e cremos que o nosso Senhor, Ele está no controle. Amém? Vamos então, amados, ler o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, e diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém, amados? A nossa oração é que se você estiver passando por tempestades, por ventos, por problemas, dificuldades, lutas, batalhas, é que o nosso Senhor venha renovar as tuas forças. É que Ele venha te mostrar que é contigo. E que mesmo no tempo da tempestade, mesmo no tempo da luta, Ele está te fortalecendo. E que se você estiver no meio do vento, no meio da tempestade, saiba que Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, você vai chegar do outro lado. E não tem jeito. O inimigo não vai atrapalhar você de chegar no teu objetivo, você de pegar essa chave, de chegar até a vitória. Amém? E Deus sempre fala conosco, né, de maneira extraordinária. Lembrando que a nossa fé tem que estar ativada, a nossa fé tem que estar em Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não esqueça de, nos momentos difíceis, exercer a sua fé, exercer sua autoridade, se Deus já lhe deu autoridade. Ajoelhe-se, ore, repreenda e peça força para Deus para passar por esse momento de dificuldade. Amém? Vamos orar então? Pai amado, Pai querido, te adoramos e te louvamos nesta tarde, Senhor, e te pedimos, Pai, renova as forças, renova o ânimo, renova a nossa fé por meio da Tua palavra, Senhor, que nós possamos ter Jesus como nosso modelo, como nosso exemplo de fé, Pai, de homem que ficava em paz, tranquilo e que confiava em Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós te pedimos, Pai, renova a fé dos nossos irmãos, renova as forças, a esperança de que dias melhores virão, de que a bonança chegará, meu Deus, que nós não venhamos esmorecer, desistir por causa do medo, por causa da ansiedade, Senhor, que a nossa fé seja maior que tudo, a nossa persistência seja maior, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda obra contrária, todo levante das trevas, toda resistência espiritual contra a obra do Senhor, em nome de Jesus, contra aquilo que o Senhor nos deu ordem para fazer, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos resistir aos levantes, que nós possamos pregar a Tua palavra, orarmos com ousadia, repreendermos o mal, repreendermos a força das trevas, em nome de Jesus Cristo, Pai, caia por terra todo levante, caia por terra todo mal, que nós possamos dar ordem em nome de Jesus Cristo, para que todo mal parta em retirada agora, em nome de Jesus. Pai, caia por terra toda obra contrária, toda palavra de maldição, toda oração, toda praga, toda inveja, em nome de Jesus seja repreendido agora todo mal, tudo aquilo que se levanta contra os teus filhos, todo problema, todo mal, em nome de Jesus. Caia por terra agora, retroceda o mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que lutarão contra nós, mas não prevalecerão, porque o Senhor, Ele é conosco para nos dar a vitória, em nome de Jesus. Amém, e amém. Amém? A palavra de Deus diz que não é só de pão que o homem viverá, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Amém, irmãos? Amém. Amamos muito vocês em Cristo Jesus e até amanhã.